pela terceira vez também. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um nos foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo nas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu vou ler a última frase. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque só o Senhor é digno de ser honrado, só o Senhor é digno de ser glorificado. Obrigado pelo privilégio que temos de poder servir ao Senhor com liberdade, colocarmos, Senhor Deus, a nossa melhor roupa. Ó Pai, virmos para um lugar confortável, estar muitos em família, com a família biológica, outros somente com a família da fé, mas cantar ao Senhor, entregar a Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso culto. Como é bom, Senhor Deus, estar na Sua presença e saber que oramos e clamamos
ao nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E todas as nossas orações, todas as nossas orações são ouvidas. E o Senhor responde a cada uma delas conforme a sua vontade. Por isso, a nossa oração nesta hora, fale conosco, Senhor Deus, envie a sua palavra com poder, com autoridade, que a sua palavra vá, cumpra o resultado para o qual está sendo enviada nesta noite, para que a sua palavra, Senhor Deus, que é luz para o nosso caminho, nos dirija e nos conduza a cada dia, viver conforme a sua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler fala sobre a unidade no corpo de Cristo, ou na família da fé. Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, ele vai falar que todos nós, ou aqueles irmãos, muitos eram estrangeiros, longe da família de Deus, da família da fé, e são chamados, então, a viverem em uma só família, porque caiu a barreira que os separava. No capítulo 2, verso 19, que eu já vou ler para os irmãos, diz-nos que agora nós somos membros da família de Deus. Nós sabemos que existem muitas metáforas para a igreja: corpo de Cristo, rebanho, edifício, santuário. Mas no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o verso 19, está escrito assim, olha: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus passam a fazer parte da família da fé, passam a fazer parte da família de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 29, que também quero ler, vai nos dizer que o propósito de Deus para nós, para vivermos em família, é que sejamos conforme Jesus, que cresçamos à imagem do primogênito. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou na mesma forma, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos nesses dois textos, Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 8, verso 29, que o desejo e o propósito do Pai, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é que façamos parte da sua família. E fazendo parte da sua família, nós cresçamos à estatura de Jesus. Foi o que nós lemos em Efésios capítulo 4, que nós devemos não ser como crianças, mas chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Então, para que isto aconteça, e por isso eu fiz questão de ler os últimos versículos do capítulo 4, que nós lemos, o verso 16, que diz que cada um de nós precisa realizar a sua parte. Então veja, Deus enviou a Jesus para que façamos parte da sua família. E o propósito de Deus é que cresçamos à estatura de Jesus. Mas para que isto aconteça, nós temos responsabilidades. Cada um de nós precisa exercer a nossa responsabilidade na família da fé. Alguns anos, já em julho de 2020, eu preguei uma série de mensagens aqui
falando sobre as responsabilidades cristãs, sobre a mutualidade cristã, a mutualidade da fé. E é sobre isso que vou pregar novamente, se Deus assim permitir hoje, e durante algumas semanas, até o mês de fevereiro, sobre as responsabilidades cristãs. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade na família da fé. Por quê? Nós, como igreja, nós iremos viver algo novo de Deus neste ano, 2022. Nós iremos experimentar um período de transição na maneira que entendemos o que é ser igreja. Queridos irmãos, então, este mês de fevereiro e o mês de março, eu trarei algumas mensagens, se Deus permitir, para fundamentar aquilo que vamos experimentar. E o que nós iremos experimentar, pastor? A partir do mês de abril, se Deus assim permitir, nós iremos iniciar ou reiniciar aqui na igreja as reuniões familiares. E nós começaremos com uma temporada de casas de paz. Nós abriremos as nossas casas para receber familiares, para receber amigos, para pregar a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos preparar. Então, nós iremos, durante esse período, falar sobre as nossas responsabilidades. Porque nós precisamos entender que, para sermos parte da família de Deus, nós precisamos realizar a nossa parte. Então, nós precisamos entender quais são as responsabilidades? Porque se Deus assim permitir também, a partir do segundo semestre deste ano, nós teremos grupos de conexão. Algumas pessoas denominam com outros nomes, alguns denominam grupos de crescimento, outros denominam células, outros grupo de vida, tantos nomes. Mas nós vamos voltar para o princípio da palavra de Deus, porque nós olhamos o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja no livro de Atos, nós vamos observar muitas vezes que a palavra de Deus diz que os servos do Senhor, a família da fé, eles se reuniam no templo e nas casas. E nós queremos alcançar esta nação. Eu tenho falado muito sobre isso. Hoje, no final da Assembleia, uma irmã me procurou falando sobre isso, que nós precisamos desenvolver estratégias para alcançar esta nação. Por isso, queridos irmãos, nós não temos condições de trazer 700 mil pessoas a este templo, mas nós precisamos viver como igreja fora do templo. Mas nós precisamos entender, então, quais são as nossas responsabilidades. E nós vamos ver que este é um plano do Senhor, um princípio. A mutualidade cristã é uma doutrina bíblica, e eu sei que muitos irmãos aqui nunca ouviram falar dela. Sabe por quê? Porque o mundo tem se tornado hedonista. O que significa isso, pastor? Que o mundo tem se tornado e tem buscado prazeres para si próprio. E, infelizmente, a igreja cristã tem sofrido com isso. Muitas pessoas vêm para a igreja para sentir. Muitas pessoas vêm para a igreja para receber. Mas igreja, seja o templo, porque a palavra de Deus diz que quando a congregação se reúne, é templo de Deus, nós precisamos vir para servir, nós precisamos dar, e nós precisamos entender e viver, então, as responsabilidades cristãs, a mutualidade. Queridos irmãos, esse tema é tão importante, que pelo menos 49 vezes no Novo Testamento está registrado que nós devemos servir uns aos outros com nossas responsabilidades. Eu quero dar algumas bases para os irmãos. Por exemplo, João 13:34 diz que nós precisamos amar uns aos outros. Romanos 15:7 diz que nós precisamos aceitar uns aos outros. 2 Coríntios 16:20 diz que nós precisamos saudar uns aos outros.
1 Coríntios 12, 25 diz que nós precisamos cuidar uns dos outros. Efésios 5, 18 e 21 diz que nós precisamos sujeitar-nos uns aos outros. Colossenses 3, 13 diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Gálatas 5, 26 diz que nós precisamos não invejar uns aos outros, não falar mal uns aos outros, está em Tiago 4, 11. Nós precisamos edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, ministrar uns aos outros, servir uns aos outros, levar os fardos uns aos outros, ser mutuamente hospitaleiro, sermos bondosos um para com os outros, e por aí vai. Nós temos responsabilidades na família da fé e nós precisamos entendê-las. E por quê? Porque existe um fim, existe um propósito. Deus nos chamou para a salvação, mas Deus nos chamou para uma missão. Deus nos chamou também para uma comunhão. E nós precisamos, primeiro, entender por que nós devemos exercer esta responsabilidade. Existem fins, e eu quero compartilhar, e eu não vou explicar todos neste texto, porque eu quero fazer uma aplicação final. Hoje é só para nós entendermos que, como cristãos, como discípulos, nós temos responsabilidades na família da fé. Nós devemos ser responsáveis uns pelos outros. E por que nós devemos exercer, então, as responsabilidades cristãs? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o verso 4, agora olha comigo para a palavra de Deus em Efésios, se você quiser acompanhar na projeção, você pode fazer. Efésios 4, que nós lemos, o verso 4 diz assim: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos irmãos, quando nós exercemos as nossas responsabilidades, o Pai é glorificado. A finalidade de vivermos as responsabilidades é glorificar ao Pai, porque Deus, se manifestando em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus é um só, unidade da divindade. E quando a igreja vive em unidade, glorifica a Deus, porque aonde há divisão, Deus não permanece. Deus é um Deus de unidade. E quando nós vivemos e assumimos as nossas responsabilidades, nós glorificamos o Pai. Mas quando vivemos também as nossas responsabilidades, o verso 12 diz que nós somos preparados para a obra ministerial. Cada um de nós aqui, todos nós, seja o mais novo convertido ou o mais antigo convertido, nós recebemos de Deus um ministério, e ministério significa serviço. E quando nós assumimos as nossas responsabilidades, nós estamos preparando-nos e preparando uns aos outros para o exercício deste ministério. Olha o que diz o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando nós vivemos as responsabilidades cristãs, nós glorificamos a Deus, nós nos preparamos para a obra do ministério, mas nós somos edificados. Edificar significa crescer, edificar significa construir. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade, o corpo de Cristo, a família da fé, ela é edificada. E nós nos tornamos um no Senhor. Quando nós
assumimos as nossas responsabilidades cristãs, nós nos tornamos unidos no conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos vivendo este ano, o ano do conhecimento, e nós só alcançaremos a plenitude do conhecimento do Filho de Deus quando a família da fé estiver unida, estiver em unidade. Olha o que diz o verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A finalidade de exercermos as nossas responsabilidades é para que cresçamos no conhecimento do Filho de Deus. O desejo de Deus é que sejamos uma só família. O desejo do Senhor é que sejamos como Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós precisamos viver em unidade. E quando vivemos em unidade, nós nos tornamos pessoas maduras na fé. O verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos como crianças. A palavra de Deus nos diz que nós nascemos de novo. E uma criança precisa desenvolver. E a criança tem um objetivo: crescer, chegar à maturidade, formar família, multiplicar, encher a terra. Esse é o propósito de Deus. Mas sabe o que tem acontecido na igreja do Senhor? A igreja do Senhor está cheia de crianças na fé, que não crescem, não se alimentam, não se desenvolvem, porque não assumem as suas responsabilidades. Pessoas que cresceram, que conheceram a Jesus há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos, 1 ano, 2 anos, e nós olhamos para aquela pessoa, aquele crente que nasceu de novo, mas continua uma criança. Mas nós temos a finalidade de alcançarmos a maturidade na fé, porque através da maturidade nós iremos cumprir o propósito de Deus, estar firme na fé. O verso 14 diz assim, olha: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Quantos discípulos de Jesus são crentes, são salvos, que são levados para um lado e para o outro, não se firmam em nenhuma família da fé, não criam raízes. Qualquer vento, qualquer sopro, lhes tiram da presença de Deus, lhes tiram da comunhão do Senhor, porque são crianças, não têm firmeza na fé, não têm discernimento espiritual. O verso 14 vai nos dizer o seguinte: o propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Quantas pessoas são enganadas por homens, e a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias iriam levantar falsos profetas, que iriam haver lobos devoradores, sabe aonde? No meio do povo de Deus, no meio da família da fé. Paulo, escrevendo aos presbíteros de Éfeso, está registrado em Atos capítulo 21, ele reúne os presbíteros e diz o seguinte: olha, depois da minha partida, e ele diz, cuidem-se de si mesmo, porque depois da minha partida se intrometerão no meio de vocês lobos devoradores, querendo destruir o rebanho. E quando nós não temos maturidade na fé, nós não temos
maturidade espiritual, além de ser levados para um lado e para o outro, nós não temos firmeza e nós não discernimos os lobos no meio do rebanho. Nós não discernimos o joio no meio do trigo. E nós precisamos crescer, nós precisamos atingir a maturidade, mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver as nossas responsabilidades. Queridos irmãos, eu sou o pastor deste rebanho, e este texto vai nos dizer que a minha função é dar ferramentas ao povo de Deus para que cresça, para que se alimente, mas cada um de nós precisa exercer as suas responsabilidades. Nós precisamos exercer a responsabilidade de cuidar um dos outros. Nós precisamos exercer a responsabilidade de alcançar esta nação. E nós precisamos exercer a responsabilidade de exortar, de educar. Essa responsabilidade é de todos nós. E como nós podemos viver estas responsabilidades? Nós já entendemos que nós temos estas responsabilidades. Nós iremos falar isso durante este mês. Mas como então aplicar as responsabilidades cristãs na nossa própria vida? Eu quero que você saia daqui nesta noite, que nós saiamos daqui nesta noite, sabendo, entendendo que cada um de nós é responsável um pelos outros. E como podemos então, a partir deste entendimento, viver estas responsabilidades? O verso 1 que nós lemos vai dizer que nós precisamos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Para vivermos as responsabilidades cristãs, nós precisamos viver de maneira digna a vocação que nós recebemos. O verso 1 diz assim, olha: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Queridos irmãos, todos nós, ou aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, foram chamados para uma santa vocação. Nós fomos chamados para a salvação. Nós recebemos a salvação por meio da graça de Jesus. Mas nós temos uma vocação. E para que essa vocação seja bem exercida, nós precisamos viver dignamente. E o que significa viver dignamente? Significa viver de maneira equivalente. A nossa fé precisa ser exercida com a nossa prática. Esta é a primeira responsabilidade que temos. Viver de maneira que expresse a nossa prática. Agora uma pergunta a todos nós. A todos nós. Nós temos vivido aquilo que cremos? Nós temos expressado aquilo que sabemos? Porque nós precisamos viver dignamente. Para assumirmos a nossa responsabilidade, nós precisamos viver a nossa santa vocação de maneira que glorifique ao Senhor Jesus. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Assim como a esperança que vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós fomos chamados para a salvação e nós precisamos viver e assumir a responsabilidade de vivermos de acordo
com a salvação pela qual nós fomos chamados. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, mas nós precisamos viver como Ele viveu. O propósito de Deus para nós é sermos conforme Jesus. Assuma esta responsabilidade de viver de maneira digna, de viver de maneira que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Assuma esta responsabilidade. Para exercermos a nossa responsabilidade, nós precisamos ser completamente humildes. E a humildade tem faltado no meio do povo de Deus. O verso 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Sabe quando nós exerceremos a nossa responsabilidade na família da fé? Quando nós tivermos o mesmo sentimento que o Senhor Jesus. É impossível viver a responsabilidade que temos com orgulho e com arrogância no coração. Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mas ele também nos diz: sejam completamente humildes. Nós fomos chamados para viver como Jesus. Olha o que diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Quero que você leia comigo, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, teve um coração humilde. Para exercermos a responsabilidade que Deus colocou sobre nós, nós precisamos ter este coração. Olha o que diz ainda Romanos capítulo 12, verso 3 e 5. A palavra de Deus diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Na família da fé, no corpo de Cristo, nós estamos ligados uns aos outros. Nós temos funções diferentes, mas nós temos o mesmo propósito e o mesmo fim: glorificar a Deus. Por isso, nós precisamos ter um coração humilde, um coração de servo. Faz parte da nossa responsabilidade olhar para a vida do nosso irmão e não ter sobre nós mesmos um conceito mais elevado. A palavra de Deus nos diz nesse texto aqui, ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus
lhe deu. No corpo de Cristo, na família da fé, há dons diferentes, há funções diferentes, mas para que a unidade se mantenha, é preciso humildade. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor não suporta um coração orgulhoso e arrogante, porque Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Para exercermos as nossas responsabilidades na família da fé, nós precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Nós precisamos ser humildes. E o que é ser humilde? Eu gosto de um conceito e vou aplicar aqui. Ser humilde é ter e viver como não tivesse. Ser humilde é ser e viver como se não fosse. Ser humilde é saber e viver como se não soubesse. Para exercermos as nossas responsabilidades na família da fé, nós somos chamados a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, completamente humildes, dependentes uns dos outros. Depois, para assumirmos as nossas responsabilidades na família da fé, nós precisamos ser completamente mansos, dóceis. Olha o que diz o texto, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mansidão, docilidade, um coração humilde e um coração manso. Nós precisamos suportar uns aos outros. E quando nós falamos em suportar neste conceito, nós precisamos entender que a palavra suportar, ela traz dois aspectos. O primeiro deles é dar suporte. Dar suporte ao mais fraco na fé, dar suporte ao necessitado, dar suporte àquele que não crê como nós, dar suporte àquele que está começando na caminhada da fé. Mas suportar também significa tolerar. Queridos irmãos, para vivermos em família, e para isso que Deus nos chamou, é preciso unidade na diversidade. Queridos irmãos, nós não pensamos iguais, nós temos um conhecimento cultural diferente. Alguns falam 5 línguas, 6 línguas, outros viajaram pelo mundo, outros nunca saíram de Luxemburgo, outros já leram muitos livros, outros têm dificuldade até de ler a Bíblia. Alguns têm uma condição financeira, social diferente, teve um conhecimento bíblico diferente. Nós precisamos suportar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos exercer esta responsabilidade de mansidão, de ser amáveis, de ser dóceis. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser cheios do dom do Espírito. Deus manifesta em nós, através do Espírito, dom, capacidade sobrenatural de exercermos ministérios, de desenvolvermos muitas coisas. Mas além do dom, nós precisamos ter o fruto. E tem muitas pessoas que têm dons. Todas as pessoas olham e veem os dons. Dons sobrenaturais, dons de governo, dons de liderança, dons ministeriais. Mas sabe o que lhes falta? O fruto. E a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, bondade, temperança. Nós precisamos ter um coração manso. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes uns com os outros. Nós precisamos suportar uns aos outros, é o quarto aspecto. Nós precisamos aguentar uns aos outros. Nós precisamos tolerar uns
aos outros. Nós teremos, para viver na família da fé, conflitos ideológicos, ideias diferentes. Nós teremos conflitos emocionais, nós teremos conflitos até espirituais, mas nós precisamos ter longo ânimo, nós precisamos ser pacientes, dominar e frear a ira por muito tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós só estamos aqui como família da fé por um motivo: pelo laço do Calvário, pelo sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, vocês não me suportariam. Se não fosse o sangue de Jesus, vocês não me aguentariam. Mas é preciso suporte pelo vínculo da perfeição, o elo do amor. O texto vai nos dizer isso. Como prisioneiro, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, nós vamos nos aprofundar neste tema durante este mês, as responsabilidades cristãs. Quero reler o último verso, verso 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus está nos chamando, a partir deste momento, para vivermos a nossa responsabilidade, porque nós daremos contas delas diante de Deus. Por isso, viva de maneira digna da vocação que você recebeu. Seja completamente humilde, seja manso, seja dócil, seja paciente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fomos chamados para fazermos parte da família da fé. Eu quero terminar esta mensagem lendo a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17. A palavra de Deus diz-nos o seguinte: Jesus, momentos antes de ir para a cruz, ele começa a falar com o Pai, e o texto diz assim, João 17: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, e eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo,
protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi para que nós fôssemos uma família, que vivamos em unidade, para que eles sejam um. Esse texto vai nos dizer nos versos seguintes que Jesus orou por todos os discípulos, aqueles presentes e aqueles que viriam. E o verso 21, deixa eu procurá-lo aqui, de 20 e 21 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. E sabe o que esse texto ainda vai nos dizer? Que sendo um, o mundo verá a glória de Deus. Mas para que isto aconteça, nós precisamos viver as responsabilidades cristãs. Muitas pessoas nesta noite talvez nem soubessem que tinham uma responsabilidade na família. Todos nós temos uma responsabilidade de cuidar uns aos outros, vivendo dignamente, com o coração humilde, manso e paciente, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor e Salvador. Esta nação se dobrará aos pés de Jesus. Esta igreja crescerá, se multiplicará, a partir do momento que nós assumamos as nossas responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade e comece fazendo isto nesta noite, vivendo de maneira digna. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Olhe para o seu coração. Olhe para o seu interior. Você tem vivido de maneira digna da vocação para a qual você foi chamado? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, foi para que vivamos de maneira digna, para que assumamos a nossa responsabilidade, para não termos um conceito mais elevado sobre nós mesmos. Viver tendo e vivendo como se não tivesse, sabendo e vivendo como se não soubesse. Coração humilde, coração manso, coração dócil, cuidando uns dos outros, suportando uns aos outros em amor. Se você já é um discípulo de Jesus, assuma essa responsabilidade nesta noite, porque Deus tem grandes desafios para nós. Você pode ser levantado como um líder de um grupo de conexão. Você pode ser levantado como um líder de casa de paz. Você pode ser levantado como um instrumento para alcançar vidas, para cuidar de pessoas, para ensinar pessoas, para ministrar sobre elas, para pastoreá-las. Mas tem que ser com dignidade, tem que ser com coração humilde, tem que ser com mansidão, tem que ser com paciência. Por isso, peça isso a Deus. E se você encontrar no seu interior, nesta noite, arrogância, orgulho, pensamento mais elevado sobre você mesmo, mude a sua vida nesta noite. Se você não tem sido paciente, dócil, manso com as pessoas que estão à sua volta, que ainda são crianças na fé, que não pensam como você, que não têm o conhecimento bíblico que você tem, que não têm a maturidade que você tem, que o Senhor nos confronte com esta palavra nesta noite. Mas ainda tem um desafio para você nesta noite, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus.
O Senhor Jesus viveu aqui nesta terra com um propósito de levar para o Pai uma grande família. E nós só fazemos parte da família de Deus quando cremos em Jesus Cristo como seu Filho. Quando cremos em Jesus como o único Deus verdadeiro. Quando entendemos que Jesus é o Salvador dos pecados. Quando entendemos esta mensagem, quando cremos nela, quando aceitamos esta mensagem, quando aceitamos que Jesus veio do Pai, e quando cremos nele, nós temos vida eterna. E talvez você está ouvindo esta mensagem nesta noite, e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. E você tem a oportunidade de fazer hoje. João, capítulo 12, a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Nesta noite, você pode se tornar um filho de Deus, fazer parte desta família. O que eu preciso fazer, pastor? Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que precisa de um Salvador. Reconhecer que Jesus é o Salvador dos pecados. E somente por Ele e através dEle, você faz parte desta família. Se você quer tomar esta decisão nesta noite, eu vou fazer uma oração. E você, no seu coração, repita esta oração, entregando a sua vida a Jesus. Repita assim comigo. Senhor Deus, Criador e Senhor do universo, eu entendo nesta noite que o seu propósito, o seu plano, é que todos os homens façam parte da sua família, toda a humanidade faça parte da sua família, mas que para isso aconteça, é preciso aceitar a sua mensagem, a mensagem de que Jesus é o Senhor e Salvador do pecado dos homens, se arrepender dos erros. E eu estou fazendo isto nesta noite. Eu me reconheço como um pecador e te peço, perdoe meus pecados, pois agora eu recebo a Jesus Cristo, seu Filho, como meu único, como meu eterno e como suficiente Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Alguém nesta noite aceitou esta mensagem vindo da parte de Deus, reconhecendo que precisa de um Salvador e que este Salvador é Jesus Cristo, e você creu no seu coração. A Bíblia diz que quando cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. Alguém nesta noite tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador? Se você tomou essa decisão, levante assim a sua mão, eu quero te conhecer e orar por você. Alguém nesta noite está se entregando a Jesus como seu Salvador pessoal? Deus está o chamando para a sua família. Alguém nesta noite? Alguém nesta noite que esteve desviado do caminho da fé, da família de Deus, e hoje quer voltar para casa, quer voltar para os braços do Pai, assumir a responsabilidade de servir a Deus e a sua família. Alguém nesta noite quer tomar essa decisão de voltar a viver em comunhão com a família da fé. Se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia.
Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem que confronta o nosso coração. Pai, é tão bom quando pulamos, quando cantamos, quando louvamos ao Seu nome, quando levantamos as mãos. Mas melhor ainda é ser confrontado com a Sua palavra, porque a Sua palavra é como um martelo que os esmiuça a penha. A Sua palavra é como fogo. A Sua palavra é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós somos transformados pela Sua palavra. E ainda que não consigamos ver nesta noite, eu tenho a convicção de fé no meu coração, que nós fomos chamados à responsabilidade de viver de maneira digna na Sua presença, com um coração humilde, dócil e manso. Porque quando realizamos a Sua obra com humildade, com mansidão e com dignidade, nós somos aprovados pelo Senhor. Nós queremos crescer à estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te agradeço por esta palavra que nos confrontou nesta noite. Eu te louvo e te adoro. No nome de Jesus, ajuda-nos a cuidar daqueles que o Senhor colocar ao nosso alcance. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus bem forte. Aleluia.